Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Deliberador, sou professor da Unicesumar de Odontologia, das disciplinas de Anatomia Aplicada e Anestesiologia e Cirurgia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tuane Lima, também sou professora em conjunto com o professor Fred nas disciplinas de Anatomia de Cabeça e Pescoço e Anestesiologia e na disciplina de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Unicesumar. E hoje nós viemos aqui então trazer para vocês as técnicas anestésicas empregadas em maxila e mandíbula. Então as técnicas que a gente vai estar demonstrando para vocês é a técnica de anestesiologia do nervo alveolar inferior, nervo bucal, nervo lingual e nervo mental. Em maxila nós iremos demonstrar para vocês técnica anestésica do nervo alveolar superior posterior, médio e anterior, além do nervo infraorbital, nasopalatino e palatino maior. Vamos lá? Então, na nossa mesa clínica de anestesiologia, sempre vai ter que ter presente um jogo clínico, certo? Que vocês vão deixar assim em cima da mesa? Não. Ele vai ter que estar aberto, disposto, né? Mesmo porque o grau cirúrgico é contaminado ao seu redor. Então, vocês vão ter que dispor esse instrumental clínico em cima da mesa clínica de vocês. Então, sempre vai ter que ter espelho, pinça e sonda, certo? Além disso, para anestesiologia, a gente precisa do carpúlio, ok? Novamente, vamos ter que ter o carpúlio. Vai abrir o carpúlio e deixar ele disposto em cima da mesa lá também, ok? Dependendo da técnica que for empregada, nós iremos utilizar ou agulha longa ou agulha curta, certo? E o anestésico de escolha para o procedimento. Além disso, dentro dos princípios de anestesiologia, a gente sempre inicia pela anestesia tópica, certo? Então, na mesa de vocês sempre vão ter um cotonete. Olha lá que legal, certo? Simples, uma técnica simples de vocês fazerem anestesia tópica nos pacientes, tá? Então, não precisa economizar na quantidade de anestésico tópico, certo? E não cortem o cotonete ao meio, certo? Sempre tenham o cotonete completo, tá? Sem cortar ao meio, porque vocês têm uma habilidade, daí vocês têm uma facilidade maior de caminhar dentro da boca do paciente com esse cotonete inteiro, tá? E gaze e rolinhos de algodão também são bem-vindos na mesa clínica, certo? Para fazer algum tipo de afastamento, para você usar mesmo o algodão para usar anestésico tópico, você pode usar o anestésico tópico também com um pouco de gaze, não precisa ser com cotonete obrigatoriamente, então você vai tirar um pouco de algodão e fazer uma trouxinha na ponta da pinça clínica. Estou pegando minha mão, não estou pegando... Aí. Deu. Legal. Certo? Então vocês podem usar essa técnica aqui também. E, em alguns casos, tá? Quem tiver, acho uma boa ideia, o uso do xilestesinha lidocaína em solução spray. Certo? Então é um spray que a gente pode usar nos pacientes também. Super bem-vindo. Na nossa paciente de hoje nós usamos já fizemos isso aqui de antemão, antes do início das filmagens, certo? Para depois também usar o anestésico tópico. É muito bem-vindo. Só uma rápida explicação então da montagem da carpulha. Então vocês vão ter a carpulha de vocês. Tem vários modelos, tá? Eu em específico gosto muito deste modelo, tá? Tem um outro modelo onde tem uma argola aqui nessa região, mas eu gosto deste modelo para este tipo de empunhadura, tá? Eu acho ideal. Então vamos lá, uma rápida montagem. A carpulha de vocês abre e, entre aspas, ela quebra essa região, certo? Ela abre lá pra gente, para então a inserção do anestésico. Então vamos lá, inserção do anestésico primeiro, certo? Fecha o teu carpulho, o anestésico já está inserido. A opção da agulha neste momento é a agulha longa, que nós vamos desenvolver a técnica do nervo alveolar inferior, bucal, lingual. Então está aqui a agulha longa,
vocês sempre vão enxergar a descrição da agulha, então 27G longa, tá? A marca dela, a validade e o lote descrito aqui no corpo da capa da agulha, certo? Vamos fazer a abertura com cuidado para não se ferir e a inserção então da agulha na carpulha. Devagar, com cuidado, e fazer o giro então do corpo da carpulha segurando a agulha. Chega o momento que ela não caminha mais, não gira mais, já está bem presa e pronto. A montagem de carpulha simples assim montada. Ok? Pessoal, então assim, ó, para paciente tranquila, calma, com as pernas descruzadas, certo? Tá calma assim, né? Nossa paciente tá calma, ainda bem. Você tem que tentar manter a calma do paciente. É fundamental que o paciente esteja bem, né? Então, o meu auxiliar tem que estar calmo, tranquilo, com a voz baixa, conversa baixa. Nunca, nunca, nunca trazendo carpule na face do paciente, falando em agulha, em profundidade, em corte, em sangue. Nunca, certo? Então, todo cuidado com o paciente é pouco, certo? O carpule sempre vai ser manuseado na região posterior. Se o auxiliar está passando para o operador, ele vai passar por trás do paciente, não pela frente do paciente, tá? O paciente ideal que esteja de óculos. Para isso nós temos óculos aqui, certo? O paciente sempre vai estar usando um óculos de proteção, porque nós temos materiais percortantes, então a gente tem sonda, nós temos pinça, temos agulha, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, sempre ter esses cuidados com o paciente, usar um óculos de proteção, tá? Então a gente sempre vai tratar o paciente com anestesia tópica antes da líquida, com infusão com o carpule, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar com a técnica do nervo alveolar inferior, bucal lingual. Então são 3 nervos que nós iremos anestesiar por começo aqui. Então a gente tem que secar a região posterior da mandíbula, lá atrás do segundo molar. Então se a câmera conseguir chegar lá, eu vou secar bem aquela região, olha só. Pode abrir bem para mim lá. Eu seco bem a região. Quanto mais eu seco, maior é a capacidade do anestésico tópico em agir naquela região. E eu não preciso passar o tópico em toda a região. A minha punção é lá na região retromolar, logo atrás do segundo molar. Então eu só vou passar o tópico naquela região. E no bucal, o bucal 1 centímetro abaixo, mais ou menos por vestibular entre primeiro e segundo molar. Então você vai passar o anestésico tópico nessas regiões. Fazer a fricção na região, sem muita força, porque você pode machucar o paciente. Ele não está anestesiado ainda, você quer trazer anestesia para ele, certo? Nesses 2 locais. E pronto, isso é o suficiente. Bastante fricção com mucosa seca, tá? Teremos uma boa ação do anestésico tópico. Você pode pedir para o paciente descansar um pouquinho, fechar um pouquinho a boca dele, tá? Para daí então você poder manusear de forma escondida do paciente o carpule. Então, ó, eu estou conversando com o meu paciente, eu estou orientando ele a ficar calmo, com as pernas descruzadas, com a respiração pela região nasal tranquila, não ofegante. Eu percebo as reações do meu paciente antes de poder trabalhar então com anestesia, ok? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, certo? Silêncio na sala, silêncio no ambiente, calma para o paciente e calma para o operador também, tá bom? Então vamos lá. Técnica do nervo alveolar inferior. Nós vamos pedir para o paciente calmamente abrir a boca. Nós vamos afastar com o dedo, certo? Então nós temos a região de primeiro molar, segundo molar. E logo na região posterior, nós identificamos uma linha, um abaulamento, tá? Na região retromolar. Ok? Que é exatamente nosso ponto de punção. E nós temos que ter um apoio. Eu não posso entrar com a minha mão livre aqui para anestesiar sem ter um apoio. Então eu vou apoiar onde? Eu vou apoiar na boca do paciente? Eu vou apoiar aqui na boca do paciente?
Não, o paciente pode fechar a boca e abrir. Então eu crio um ponto de apoio com a minha mão esquerda, com a minha mão que está me auxiliando, entro com a agulha devagarzinho dentro da cavidade bucal e vou apoiar a minha mão direita aqui, que está com o carpule, na minha outra mão. E lá eu consigo ter um cuidado maior para entrar com o meu carpule. A nossa agulha está entrando de acordo com o plano ocusal e eu vou penetrar um pouquinho a ponta dela e começar a aplicar o anestésico de forma lenta e gradativa, certo? Neste primeiro momento, nesta técnica, eu estou anestesiando a mucosa da região retromolar. Agora que eu apliquei um pouco de anestésico, eu posso aprofundar um pouco mais a minha agulha e vou começar a anestesiar pelo trajeto o nervo lingual inicialmente, que está passando na região mais medial aqui, certo? Próxima à língua ali. E nesta técnica onde eu não faço a movimentação do meu carpule, eu aprofundo um pouco mais a minha agulha, lembrando que é uma agulha longa, eu não vou usar mais que 2/3 dela, e então, após a introdução de 2/3 dela, eu aplico mais anestésico, pegando o nervo alveolar inferior. Esta é a técnica direta. Após a introdução de líquido anestésico em regiões em anestesias feitas na mandíbula, é ideal que você peça para o paciente abrir e fechar a boca algumas vezes para que ele difunda de uma forma mais rápida o líquido na musculatura, nos tecidos, tá? Auxilia um pouquinho. A técnica indireta, você segue pelo mesmo plano ocusal dos molares aqui, certo? Introduz 1/3 da agulha, gira 45 graus até a região dos pré-molares e daí então vai anestesiando até a região do nervo alveolar inferior, certo? Então a técnica indireta seria essa. Então você tem que fazer a introdução da agulha, remoção e introdução novamente em 45 graus, ok? Caminhando já para a região de fundo de vestíbulo, certo? Nós teríamos que fazer a anestesia do nervo bucal, certo? Então a gente vai seguir a orientação de primeiro e segundo molar, caminhar para fundo de vestíbulo, fugir um pouquinho, certo? Do fundo, bem do fundo, foge alguns milímetros, certo? E introduz a agulha na região de nervo bucal. Lembrando que o nervo bucal ele vai estar passando nessa região porque ele vai estar atravessando o músculo do sinador. Então é exatamente nessa região que a gente consegue estar chegando com a nossa introdução da agulha e fazer a anestesia dessa inervação. Exato. Não precisa introduzir mais que 1/3 da agulha, certo? Não tem necessidade, é uma inervação superficial, tá? E você já consegue, então, a anestesia dessa região. Mais uma vez, só seguindo a orientação de primeiro e segundo molar, fundo de vestíbulo e foge um pouquinho, vai introduzir nessa região. Não introduzir em direção ao osso, vai usar ele paralelo aqui, certo? E introduz. De acordo com nossos estudos de anatomia, nós sabemos que o forame dental ele está entre as raízes dos pré-molares, certo? Então a nossa técnica vai vir de uma região posterior do paciente, a gente se posiciona atrás da cabeça do paciente para que a gente possa entrar com o carpule, com a agulha exatamente perpendicular aqui e paralelo aos pré-molares, ok? Já fizemos anestesia tópica com o xilostezin, vamos usar agora anestésico tópico, lembrando que a gente vai secar, a gente seca bem a região. E vai passar o anestésico tópico na região dos pré-molares, certo? Entre os pré-molares. Eu já sequei a região dos incisivos inferiores, porque nós vamos fazer também a técnica infiltrativa na região dos incisivos inferiores, tá bom? Então já vou passar anestésico tópico também nessa região. Continuando a anestesia lá, então 2/3 da agulha, certo? Região do forame,
e a gente vai aplicar lá a quantidade de anestésico indicada para o procedimento que será realizado. Então aqui a gente faz bloqueio também, ok? Caminhando já para a região mais anterior de mandíbula, lembra que nós fizemos a aplicação de tópico na região dos incisivos inferiores do quadrante 4. Então aqui mesmo infiltrativa, como seria a técnica infiltrativa? Seguimos fundo de vestíbulo, certo? Região segue uma orientação perpendicular aí paralela aos dentes. E a gente vai introduzir devagarzinho, sempre com cuidado. Região bem dolorosa para o paciente. Apliquei a ponta, introduzi a ponta da agulha, vou aplicar um pouquinho de anestésico. Às vezes pode levantar até uma vesículazinha, uma bolha normal, tá? Aguarda um pouquinho, a região começa já a ficar um pouquinho esbranquiçada, certo? E a gente vai aprofundando então a inserção da agulha e aplicando mais anestésico. Essa seria a anestesia infiltrativa e que ela pode ser feita em qualquer elemento dentário. Uma vez que você não tenha necessidade de realizar um bloqueio, você faz a técnica infiltrativa, tá? Obviamente você pode introduzir um pouco mais agulha, introduzir mais anestésico para ter mais tempo de trabalho. A gente já muda de posição, né? Antes ele estava com a cabeça, com o queixo encostado no peito, no colo, a cadeira mais inclinada. Agora a gente traz a cadeira com uma posição mais reta e o mento do paciente para trás. Então a gente pede para o paciente posicionar a cabeça dele numa posição um pouco mais para trás. Fica desconfortável para o paciente, mas facilita para o emprego da técnica. E a técnica é rápida para ser feita, então o paciente não vai sofrer muito nesse momento. Então, mais uma vez, a aplicação de anestésico tópico, a gente vai agora para o nervo alveolar superior posterior. Então, a professora Tony já passou para mim o anestésico tópico. Eu vou secar bem a região, tá bom? Região, então, de primeiro molar. Olha lá, tem que seguir o primeiro molar, fundo de vestíbulo, região das raízes de primeiro molar, é a nossa orientação para a inserção da agulha para a técnica de anestesia do nervo alveolar superior posterior. Vamos passar o tópico naquela região que a gente secou, fundo de vestíbulo, olha lá, região de primeiro molar, nervo alveolar superior posterior, angulação de 45 graus para inserção, certo? Olhem lá, vou afastar um pouco melhor a minha mão para o vídeo pegar. Região de primeiro molar, certo? Região de primeiro molar, a minha agulha vai entrar 45 graus, em sentido a região posterior, em sentido a região de segundo molar. Introduziu a primeira parte da agulha, aplicou um pouco do anestésico, muito pouco, bem lento, bem devagar, para o paciente não ter sensibilidade. Estamos trabalhando com agulha curta. Introduz um pouco mais da agulha. Vai chegar a 3/4, 2/3 aproximadamente. Fazer a introdução então do líquido de acordo com o procedimento que vai ser feito. Retira devagar, cuidadosamente. Guarda a carpule na mesa. Pede para o paciente fechar a boca. Pede para ele abrir os olhos, conversar com você e perguntar. E você vai questioná-lo para saber se está tudo bem, se foi tudo bem. Aguarda um pouco. Mas esta é a técnica de anestesia do nervo alveolar superior posterior, bloqueio, certo? Caminhando para a região mais anterior, média, nós vamos para a anestesia do nervo alveolar superior médio, certo? Então, quando a gente pensa em anestesia de nervo alveolar superior médio, nós pensamos em uma técnica infiltrativa, certo? Ela pode, parcialmente, fazer um bloqueio, por causa da região que a gente está inserindo. Mas a nossa ideia aqui é fazer uma técnica infiltrativa
E a gente vai pegar a região de nervo alveolar superior posterior, alveolar superior médio, ok? Para fazer o alveolar superior posterior, 45 graus região de molar, certo? Para fazer o nervo alveolar superior médio, região de pré-molares, tá? Entre primeiro e segundo pré-molar, pense no tipo de procedimento que vocês iriam fazer, uma anestesia para fazer uma restauração, certo? Para colocar um grampo nessa região. Então a gente vai entrar de forma infiltrativa, técnica infiltrativa, paralelo ao longo eixo dos dentes, fundo de vestíbulo, não inclina para a região do periósteo, você entra paralelo, certo? Introduz a pontinha da agulha, um pouco de anestésico e vai, olha lá, já formou até uma bolinha ali e vai introduzindo lentamente para fazer a técnica infiltrativa. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, introduzindo anestésico e a agulha. Certo? Esta seria então a técnica infiltrativa em região de nervo alveolar superior médio. Agora a gente vai caminhar para a técnica de bloqueio do nervo infraorbital, certo? Então assim, essa talvez seja o tendão de Aquiles do profissional, do cirurgião dentista, tá? Muita gente acha que sabe fazer, mas não sabe, muita gente tem medo de fazer, mas é uma bela de uma anestesia que a gente pode lançar mão em vários procedimentos, faz um bloqueio de nervo alveolar superior, médio e anterior, então tem uma função muito boa para a gente na odontologia, então vamos lá para a técnica. Já fiz a aplicação de anestésico tópico, já sequei a mucosa do paciente, já fiz a aplicação de tópico na região, certo? E vamos agora então para o emprego da técnica. A professora Tony mais uma vez passando o carpulho para mim por trás do paciente, então nós vamos traçar uma linha da pupila, certo? Com comissura. Então se vocês jogarem esta linha, esse traçado para dentro da boca do paciente, olha, só encostar a mão aqui, ó, tô seguindo a linha, certo? Eu vou afastar a boca do meu paciente com o meu indicador, ok? Com o meu polegar eu estou palpando a região do nervo infraorbitário e eu vou puxar a boca do paciente, olha lá, ó. Então, região de canino e pré-molar, é nesta região que eu vou introduzir a minha agulha, certo? Então, canino e pré-molar, olha lá, ó, bem na ponta do meu indicador, ó. Então, eu vou conseguir palpar a região que eu tenho que introduzir a agulha e palpar a região onde o líquido anestésico vai ser colocado próximo ao forame infraorbitário. Então, vamos lá. Agulha longa, bisel voltado para o osso, introduzo minha agulha de forma perpendicular, seguindo a comissura, certo? Em direção ao forame infraorbitário. Bem lentamente eu vou aplicar o anestésico. Lembrando que alguns autores dizem que devemos usar agulha longa, outros autores vão preconizar o uso da agulha curta, certo? Nós estamos usando a longa e ao mesmo tempo aqui a gente está introduzindo então o líquido no paciente, certo? E eu já estou sentindo devagarzinho na ponta do meu polegar o anestésico sendo depositado na região. Simples, certo? Eu não posso cobrir o lábio do paciente e ficar sem enxergar a agulha, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês. Então olha aqui, ó, a ponta da minha agulha está nessa região, está neste ponto, ó. O líquido está sendo depositado exatamente aqui, ó, certo? Eu estou sentindo o líquido sendo depositado aqui, ok? Então vamos retirar. Técnica empregada. Retira calmamente. Recolhe o carpule e pede para o paciente ficar calmo e respirar. Pessoal, então aqui a gente vai mostrar para vocês a importância do refluxo, né? Então, se vocês conseguirem visualizar, tem sangue dentro do carpule, do tubete, certo? Olha lá. Importante a questão do refluxo. A gente conseguiu identificar aqui, tá bom? Pessoal, então, não só como título de curiosidade, mas também para vocês entenderem como se faz essa técnica, né? E a gente hoje
já há um bom tempo com a harmonização orofacial muito em alta, né? A gente tem as técnicas anestésicas extraorais. Então, uma que é muito feita por parte do cirurgião dentista e que já é descrita há muito tempo na literatura, mas que pouco se faz, né? Na vida clínica, em consultório, mas hoje muito na harmonização orofacial, é a técnica infraorbitária extraoral, tá? Então, eu vou aproveitar que minha paciente já está anestesiada, tá bom? A gente vai fazer a técnica extraoral do nervo infraorbitário. Ela está sem óculos só para ajudar um pouco a gente aqui na questão do manuseio, mas a gente vai tomar muito mais cuidado do que o comum. Técnica extraoral, a gente tem que entender que a gente tem que fazer então a limpeza da superfície, tá? Não é uma mucosa, é pele. A pele é suja, a pele tem várias camadas de sujeira, além do que a gente tem aqui de infectado, né, do ambiente. Então a gente tem que limpar a região. Então a gente usa um suave de álcool, tá? Um papel embebido em álcool isopropílico. E daí a gente vai limpar exatamente a região onde a gente vai fazer a inserção da agulha para fazer a anestesia. Então, eu sei que aqui é a região que eu tenho que entrar com a agulha. Eu vou limpar esta região aqui com o suave. Você já consegue identificar que está levemente avermelhada a região, tá bom? Descarto o suave. O professor Antônio me passa a seringa. A gente não usa um carpule comum, nós usamos uma seringa com uma agulha bem fina, tá? Eu vou pedir licença para o paciente para poder mostrar isso. Tá? Então nós usamos uma seringa um pouquinho diferente para a gente fazer essa anestesia. Aqui a gente está usando uma seringa que a gente usa normalmente para fazer a aplicação de toxina botulínica, com uma agulha um pouco mais longa e um pouquinho mais grossa do que isso, certo? E como consiste a técnica então? Então, linha da pupila, comissura labial, eu sei que o meu forame está exatamente nessa região aqui, tá? Eu vou em cima dele, eu vou exatamente onde ele está? Não, eu me desloco um pouco para baixo, onde eu tenho mais segurança, certo? Então, se o forame está aqui, eu vou um pouquinho para baixo e insiro no tecido do paciente e vou fazer então a aplicação, ok? Olhem lá como está inserido, ok? Tranquilo. Para você ter mais segurança, então você pode segurar aqui com a tua mão esquerda, segurar bem e ir girando o êmbolo e você vai aplicando, ok? Ou apenas apertando, certo? Olha lá, sem sangramento, sem nada, tá? O paciente está tranquilo. Então, pessoal, agora a gente vai para a técnica do nervo nasopalatino, anestesia do nervo nasopalatino. Só que ao invés de nós anestesiarmos diretamente na região das pregas palatinas aqui, né, onde fica aquela protuberância, onde a gente tem a região do forame nasopalatino e assim a inervação, para o paciente não ter sensibilidade dolorosa muito aguda, nós caminhamos inicialmente por uma técnica infiltrativa aqui de fundo de vestíbulo, da região dos incisivos, depois a gente faz uma transpapilar, certo? E depois sim, nós vamos para a região de nasopalatina. Então, mais uma vez, anestésico tópico na região, eu já sequei a região, então anestésico tópico na região, tá? É uma região que os pacientes sentem bastante, então tem que tomar muito cuidado e com bastante calma, certo? Eu já vou passar um tópico também na região do nasopalatino, abro um pouquinho para mim. Mas vocês vão ver que isso aqui talvez não seja nem muito necessário. Vamos usar então carpule, agulha curta, certo? Bisel voltado sempre para o osso. E vamos fazer a técnica infiltrativa. A professora Tônia está afastando para mim, nos ajudando. Paralelo, eu vou inclinar um pouquinho por causa da tendência da curvatura da maxila e bem devagarzinho eu vou introduzir ali. Então tem que ser com muito cuidado. É uma região que o paciente sente o líquido penetrando.
se difundindo pelos tecidos, machuca o paciente. É uma anestesia que machuca. Então a gente tem que ir com bastante cuidado, bastante calma. Vai formar um crescimento ali pelo líquido que a gente aplica nessa região. Eu não preciso anestesiar o ápice dos meus incisivos. Eu quero anestesiar a mucosa, certo? Eu quero que esta região aqui que fique anestesiada. Então, eu já consegui empregar uma quantidade de líquido boa na região onde eu preciso, tá? Nós fazemos uma massagem na região, a professora Tônia está fazendo uma massagem. Isso ajuda, tá? Um pouco a agilizar o processo de anestesia. Você pode perguntar para a paciente também se ela está sentindo já amortecido essa região. Está sentindo amortecido? Bastante. Bastante, ok. Então isso já é um sinal de que a gente pode continuar a técnica, tá? Mas nada nos impede de aguardar um pouco, alguns minutos, tá? 2, 3 minutos, para dar continuidade. Professor Tônia, por favor, afasta para a gente. Fizemos a técnica infiltrativa em região de incisivos centrais superiores. Agora a gente vai para intrapapilar ou transpapilar, certo? Então a gente vai entrar com agulha perpendicular em região de papila. E qual que é a minha intenção com isso? Minha intenção é que esse líquido vá atravessando a papila e chegue na região palatina. O paciente sente bastante pressão. Às vezes eu posso posicionar diferente minha agulha para que ela atravesse essa região de papila. Abre um pouquinho pra gente. E eu já consigo verificar uma mudança na mucosa aqui de trás. E daí sim nós vamos para a técnica da anestesia do nervo nasopalatino. Como eu já tenho um bom processo de anestesia nessa região e meu líquido já atravessou para essa região palatina, eu consigo ir bem próximo à inervação e introduzir minha agulha e o líquido anestésico, certo? Então, o tecido aqui é bem justaposto e a gente depende de uma aplicação de uma força um pouco maior para que ele se difunda. Feito isso, nós temos então a anestesia nasopalatina bem empregada, bem feita, certo? Então vamos lá agora para o emprego da última técnica de hoje, certo? Do nervo palatino maior. Então, assim como a técnica do nervo nasopalatino, é uma técnica também bastante dolorida para o paciente. Então a gente tem que usar algumas formas de reduzir então esse processo doloroso durante a anestesia. Obviamente, uso de anestésico tópico, certo? Mais uma vez a gente vai passar anestésico tópico lá na região, seca bem, tá? E anestésico tópico. Então abre bem o caminho aí pra gente lá. Então a região do palatino maior. Secou bem. Uso do anestésico tópico na região. Então a gente tem as mudanças dos tecidos, a gente consegue enxergar bem ali entre o palato duro e o palato mole, certo? Então é mais ou menos nesta região de segundo molar ali que a gente consegue enxergar até uma depressão onde fica o nervo palatino maior, o forame, quer dizer, e onde vai estar localizado também a inervação. Então fez uso do anestésico tópico. E daí tem algumas formas de a gente poder diminuir esse processo doloroso do paciente. Eu costumo muito usar algum instrumento metálico, certo? Para fazer uma pressão ao redor. O que o paciente sente nessa anestesia? Ele sente aquela picada e uma pressão alta pelo líquido se difundindo entre o palato duro e a maxila. Então é aquela sensação. O que a gente pode fazer é diminuir essa sensação aplicando uma pressão ao redor, próximo de onde a gente vai fazer essa punção. Então eu uso um cabo de espelho, introduzo ao lado da região aonde eu vou fazer a minha introdução da agulha e o paciente já está sentindo pressão. Eu já vejo uma certa isquemia naquela região, certo? E daí, logo em seguida eu venho com a agulha, introduzo na região e aqui rapidamente eu aplico o anestésico, certo?
tiro o cabo do espelho, você já vê uma certa isquemia lá na região, exatamente na região onde a gente tinha aqui aplicar o anestésico. Então eu vou usar uma sonda para mostrar para vocês. Região de segundo molar, caminha mais ou menos 1 centímetro, divisão entre palato duro e palato mole. Nós vemos uma depressão nesta região e aqui eu vou inserir a minha agulha, tá? E está feita a técnica do nervo, de anestesia do nervo palatino maior.